Legal. Agora que eu falei para vocês o que é um grafo ponderado, eu vou falar de um problema famoso, extremamente famoso, que é o problema do caixeiro viajante, tá? Eu vou falar desse probleminha. Então acompanhe aqui comigo. Dado um grafo ponderado ou não, mas vamos pensar no grafo ponderado, dado um grafo ponderado, composto por vértices e arestas, encontre uma sequência de vértices, minimizando aí o custo de eu passar por todas as arestas dessa sequência de vértices. Então, vamos dar um exemplozinho aqui. Eu tenho os vértices A, B, C, D, E, F, G, H, I. Tem essa sequência. A, B, C, D, E, F, G. Isso é uma solução para o caixeiro viajante, tá? É a melhor de todas? Provavelmente não. Provavelmente deve ter soluções melhores do que essa. Então, o que eu faço? Se essa aqui não é a melhor solução, eu posso ter uma outra solução trocando esses elementos de ordem. Então, posso seguir esses elementos A, G, I, D, E, F e assim por diante. Tá? Então, cada uma das permutações é uma possível rota. A gente chama isso de rota para o caixeiro viajante. Então, cada uma das permutações é uma possível rota. Aqui o bicho dá uma encrencada, tá? Aqui o bicho encrenca. Aqui a coisa começa a dar uma piorada. Tava tudo bem por enquanto, o gráfico tava bonitinho, tinha os pesos nas arestas, aí eu começo a falar em permutação de vértices, trocar esses elementos de ordem, tá? Eu coloco A, depois coloco um outro elemento em outra posição. Qual que é o problema da permutação? O que a permutação tem de ruim? Por que permutação não é legal? É o seguinte, então estamos em época de coronavírus falando de coisas exponenciais, tá? Eu tenho um elemento. O número de permutações. Vou colocar aqui o número de permutações. Deixa eu melhorar um pouquinho aqui. Eu tenho elementos e eu tenho o número de permutações. Tá, então vamos pensar aqui, vamos raciocinar nisso aqui. Tenho elementos e tenho as permutações do elemento. Se eu tenho um único elemento, o número de permutações, eu tenho um elemento, eu tenho uma permutação apenas. Um elemento, uma permutação. Eu tenho dois elementos AB. Aí você fala, pode ir de A para B, pode ir de B para A, mas na verdade ele tem que sair do A, ir até o B e retornar ao A. Se eu tenho dois elementos, eu tenho aqui, nesse caso, continua sendo uma permutação. Porque o ponto de partida é fixo. Tá? Eu vou permutar, na verdade, os outros elementos. O ponto de partida eu sempre começo no A, passo por todos os pontos e retorno ao ponto original. Então eu posso fixar que eu começo no ponto A. Então aqui na verdade eu tenho só o elemento B para permutar e o número de permutações de B é 1. É uma única permutação. Agora, estou pensando em caixeiro viajante. Eu tenho A, eu vou de B para C, aí eu vou A, B, C, é uma possibilidade. Ou eu poderia também fazer A, CB. Mas não é a mesma coisa? É um triângulozinho? Não necessariamente, tá? O ABC pode ser diferente do ACB. Porque eu posso ter um custo diferente. Do A eu vou para o B, do B eu vou para o C. Você imagina assim. É um triângulo ABC, tudo bem. Mas se eu percorrer o triângulo numa ordem, é diferente de eu percorrer o triângulo em outra ordem, tá? Sair de onde eu tô e ir para a Unicamp é diferente de sair da Unicamp e vir para onde eu tô. Por quê? Porque tem rua que é contramão. Eu tenho que usar um caminho para ir e outro para voltar. Principalmente quando tem um negócio muito contramão. Tá? Sair do Cambuí é fácil. Do Cambuí, entrar no Cambuí é mais difícil, porque a rua é contramão. Tá? Então os custos de A para B e de B para A podem ser diferentes.
tá? Podem ser iguais, podem ser diferentes. Então, nesse caso, partindo do A, eu tenho duas possibilidades. Eu tenho duas permutações. Até aqui tá bonito, tá? Se eu tiver 3 elementos, A, B, C, eu vou sempre começar no A, isso eu posso, tá? A, B, C, D. Aí a coisa começa a complicar. Aí o bicho começa a pegar. Eu vou ter que permutar os elementos B. Eu começo no A e faço a permutação dos elementos B, C, D. Quantas permutações eu tenho dos elementos B, C e D? Acompanha comigo. São 6. Já te adianto que são 6, mas vamos permutar. Vamos lá. Eu tenho B, C, D, B, D, C. Começando com B, eu tenho 2. Começando com C, eu vou ter 2 também. Eu vou ter o C. Opa! Eu vou ter o C, B, D. Olha que interessante. E o C, D, B. Com dois elementos, eu tenho duas permutações. Com 3, eu tenho 3 vezes duas permutações. Então tem uma regra aqui que está surgindo, tá? E aí se eu começar com o D, eu posso começar com o D, aí vai ter B, C e D, C, B. Então eu tenho 6. Eu tenho duas começando com B, duas começando com C. Eu tenho 3 vezes duas. Tá, eu tenho 3 vezes 2. Você já sabe onde é que isso vai dar? Isso vai dar... Vou continuar o raciocínio, tá? Então eu tenho 3 elementos que eu vou trocar de posição. Vamos continuar o raciocínio do caixeiro viajante. Agora eu vou começar no A e vou permutar os elementos. O A está fixo, tá? Estou pensando no domínio do caixeiro viajante. E tenho B, C, D, E. Tá. Se eu começar com B, eu tenho B. Aí eu vou ter C, D, E. Aí aqui E, D. Troquei. Aí agora eu vou trocar o D de posição. Já estou ficando com preguiça, tá? C, começou com C, tudo bem. Agora eu vou colocar o D aqui. O D aqui. BD, CE e EC. Tá, 1, 2, 3, 4, começando com B. Começando com B vai dar 6 possibilidades. Vamos até o fim. 1, 2, aí eu vou colocar o C aqui. Já foi, vou colocar o E aqui. Aí quem que sobrou? O C e o D, e o D e o C. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 possibilidades começando com B. São 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá. Começando com C. Vou colocar aqui começando com C. É uma coisa que se chama recursão. Começando com C, eu vou ter que trocar o BDE. Eu também tenho 6 possibilidades. Tá? Então, estou fazendo o raciocínio completo aqui. Se eu começar com... Então, aqui eu tenho 6 possibilidades. Começando com B. Opa, vamos lá. 6 possibilidades começando com B. 6 possibilidades começando com C. 6 possibilidades começando com... Já foi com B, já foi C, começando com D. Tenho 6 possibilidades começando com D. E eu tenho, finalmente, aqui, 6 possibilidades começando com E. E aqui, colocar um B. Tenho 6 possibilidades. Então, vou ter 4, 6 mais 6 mais 6 mais 6. Eu vou ter 4 vezes 6. Só que 6 é 4 vezes 3 vezes 2. Tá surgindo uma regra aqui.
tá? Quando eu for permutar, aqui eu estou permutando 4 elementos. Que número que é esse? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui é 4 fatorial. Eu estou permutando 4 elementos. Quando eu estava permutando 3 elementos, era 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui é 3 fatorial. E quando eu permutava 2 elementos, é 2 vezes 1. É 2 fatorial. Tá? Então, tenho 2 fatorial, 3 fatorial. Permutando um elemento, 1 fatorial. 1 fatorial é 1. 2 fatorial, 2 vezes 1. 3 vezes 2 vezes 1. Tá? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 4 fatorial, que vai me dar 24. Legal. E quando eu for permutar 5 elementos, eu já não vou nem fazer. 5 eu já estou com preguiça. B, C, D, I, E, F. Aí vai ter começando com B, começando com C, começando com D, começando com E, começando com F. Para cada um é 24 possibilidades. Eu já vou resumir aqui para vocês. Vai ser 5 vezes isso aqui. Tá? Porque eu posso começar com B, uma possibilidade, com C, 2, 3, 4, 5. E para cada uma dessas 5 possibilidades eu vou permutar 4, que é 4 fatorial. Então eu vou ter 120. 120. Para permutar 4. Então vamos voltar aqui ao nosso raciocínio original. Eu tenho o número de elementos. Eu estou vendo todas as possibilidades do caixeiro viajante. Eu tenho o número de elementos e o número de permutações. Vou permutar um elemento. Quero fazer a combinação de 1. Permutar 2. Permutar 2. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos até o 10. Vamos ver o que acontece se eu for até o 10. Eu vou permutar até 10 elementos. Vocês acham que isso é um número grande ou que isso é um número pequeno? 4 fatorial, 5 fatorial. É que nem coronavírus. É crescimento exponencial. Só que esse aqui não tem sino, ele só aumenta. Aí vai ser... É uma sequenciazinha aqui. 1 vai me dar... Opa, deixa eu arrumar aqui. 1 vai me dar... Permutar um elemento. 1 fatorial igual a 1. Permutar 2 elementos, 2 fatorial igual a 2. Permutar 3 elementos, 3 fatorial igual a 6. 4 elementos, 4 fatorial igual a 24. 5 elementos, 5 fatorial, 120. 6 elementos, 6 fatorial, quanto que dá 6 fatorial?